Independentemente do que o nosso repórter nos traz de informações sobre a participação deste ou daquele agente político, no caso dos senadores, na sua avaliação, o que Lula consegue em termos de governabilidade, supondo que o texto seja aprovado mais ou menos como a gente o conhece hoje? Olha, acho que ele ganha uma folga fiscal muito importante, né? Porque o ano que vem começa com uma situação fiscal muito difícil. A gente vê que o governo já está terminando esse ano sem conseguir realizar uma série de despesas básicas, né? Não só aí questões relacionadas à política social diretamente, mas mesmo outros tipos de gastos que ele não está conseguindo pagar. Mas se a gente for pegar na questão social, estou pensando aqui, por exemplo, na área da educação, a impossibilidade de pagar bolsas, a impossibilidade de pagar médicos residentes. A gente viu esses dias que também foi noticiado que caminhões que distribuem água, caminhões-pipa que distribuem água pelo Nordeste, pelo semiárido, eles também não estão conseguindo, né, chegar ao seu destino, porque não tem recurso para que os caminhões façam esse serviço. Ou seja, a gente tem o perigo também, estou me lembrando agora aqui, das aposentadorias e pensões não serem pagas. Isto é, o governo chega no final com um colapso fiscal, né? E até por isso, inclusive, creio que se colocou aí nessa PEC, pelo menos nessa primeira versão, uma liberação para gastos já nesse ano relacionados ao orçamento secreto, porque no orçamento secreto não tem só o que seriam investimentos aí na base eleitoral de senadores e de deputados, mas existe também muito dinheiro que está sendo destinado a gasto corrente do governo, que, no fim das contas, fica arbitrado ali pelas emendas do relator. Então, é importante que o próximo governo comece numa situação menos desorganizada do que essa que a gente está vendo agora. Acho que é por isso. E, além do que, claro, tem que cumprir os compromissos de campanha, né? Tem a questão do Bolsa Família, inclusive do complemento de R$ 150, tem a questão do reajuste do salário mínimo, que tem impacto na questão previdenciária, no pagamento das aposentadorias em pensões, enfim. Há uma série de compromissos aí assumidos durante a campanha que também dependem dessa folga fiscal. Posso prosseguir? Por favor. Eu queria voltar a um ponto que nós estávamos tratando num bloco inicial com o Marcos Mendes, no qual ele assinala que o Congresso, de acordo com o texto da PEC, até aqui como tal, como o conhecemos, garante a si mesmo uma liberdade de atuação que não existia nos textos originais. O que isso significa para o Lula? A si mesmo você diz o Congresso. Ao Congresso. Ao Congresso, né? Ao Congresso, olha, eu acho que sim, isso, ao Congresso. na realidade, já é uma consequência de uma série de mudanças institucionais que vem ocorrendo pelo menos desde 2015, né? 2015 é um ano importante, a véspera do impeachment, do ano do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e é um ano em que a gente já tinha o poder executivo muito fraco. É naquele ano que se aprovam as emendas do chamado orçamento impositivo, as emendas individuais. Na sequência disso, no primeiro ano do governo Bolsonaro, 4 anos depois, portanto, vêm as emendas impositivas de bancada, das bancadas estaduais, no momento em que o presidente da República também abdicava de liderar uma coalizão no Congresso. Ele mandava os projetos do Congresso e dizia, olha, não é mais comigo, agora é com vocês. E isso se manteve durante pelo menos 1 ano e meio, quando finalmente o presidente começa a ter uma negociação com o assim chamado Centrão, montar uma base de sustentação, mas continua abdicando do papel de liderar uma coalizão no Congresso. Resultado, se fortalece durante esse segundo período, um instrumento que já havia antes, né, já havia inclusive durante o primeiro biênio do mandato do presidente, que é são as emendas de relator, mas com essa flexibilidade absurda, né? A gente está falando aí de algo que muitas vezes beira 1/4 dos recursos disponíveis aí para manejo orçamentário. É muita coisa. E nas mãos do Congresso, que começa a arbitrar gasto, e não nas mãos do Executivo, que poderia organizar isso dentro de programas governamentais, dentro de políticas públicas mais estruturadas. A gente acaba caindo num varejão em que há uma dispersão de recursos e que há também, consequentemente, menor eficiência das políticas públicas. Mas, uma vez atingido esse cenário, eu acho muito pouco provável que o gênio volte para dentro da garrafa. É claro que a gente tem que ver o que o Supremo vai decidir em relação à questão do orçamento secreto, se ele vai, por exemplo, tirar o segredo, mas manter o controle do Congresso sobre isso. Eu acho muito pouco provável que o Supremo venha com uma adesão draconiana em que simplesmente acabe
com tudo isso que compõe o orçamento secreto, ou seja, as emendas de relator e a sua falta de transparência. Acho que ele vai resolver o problema da transparência, mas muito pouco provável que ele tire do Congresso o controle. Então, o que essa PEC faz é simplesmente operar dentro dessa nova lógica a que chegamos com as mudanças institucionais que foram acontecendo o quê? Por quê? Por fragilidade dos presidentes da República, né, que ou não sabiam lidar com o Congresso, no caso da Dilma, ou também não sabiam lidar com o Congresso, no caso do Bolsonaro, mas aí menos por inapetência ali na relação e muito mais por uma opção de abdicar, de se entender, de liderar uma coalizão legislativa. Cláudio, esse ponto me parece muito relevante, porque se nós estamos olhando como é que o Lula vai governar, imediatamente a questão que se coloca para repórteres políticos, Caio, você faz parte da categoria, é a seguinte: o Cláudio menciona, esse gênio não volta para a garrafa. Ele está dizendo o seguinte, que os poderes conquistados pelo Congresso não serão reduzidos. Quando a gente olha para a PEC, e é o que o Cláudio observa também, o Congresso mantém um regime no qual ele tem muito mais a dizer do que dizia até 2 anos atrás. O que foi, então, este, digamos, acontecimento político na aprovação da PEC hoje? A instauração de um regime de cogestão entre executivo e legislativo? Eu diria que o Lula adota a mesma fórmula que o Bolsonaro adotou, de um regime compartilhado, um reconhecimento de que o Congresso se empoderou, um reconhecimento de que ele não tem força política suficiente a despeito de ter sido eleito com a votação que teve para enfrentar esse sistema, a despeito de, durante a campanha, ele ter dito que o Arthur Lira era imperador e que iria acabar com o orçamento secreto. Ele fez um reconhecimento do terreno e, nesse reconhecimento do terreno, reconheceu que o executivo hoje é mais frágil do que 20 anos atrás, quando ele chegou ao poder. É o que a PEC está contando para você? Exatamente, não tem menor... E para você? Mas eu acho que tem uma... Desculpa. Prossiga, Cláudio. Depois não, só dizer que eu acho que tem uma diferença. Acho que no caso do Bolsonaro, houve uma escolha de não liderar a coalizão legislativa, de não criar, né? Ele falava que governaria com as bancadas temáticas da bala, do boi, da Bíblia, não montaria a coalizão, não governaria com os partidos, algo que depois ele mudou. Mas ao abdicar, e abdicar inclusive depois que monta a coalizão, mais aderindo ele ao Centrão do que obtendo a adesão do Centrão, ele perde espaço político, e a gente sabe, né? Perdeu espaço político, alguém vai lá ocupar. Foi o que ocorreu com o Congresso ao longo desse período, só que isso cristalizou uma situação. Acho que o Lula, mesmo que queira, ou mesmo que pretendesse ter um controle maior desse processo, pode até eventualmente liderar aí a sua base legislativa, mas ele já chega num cenário institucionalmente muito diferente do que tinha antes. As regras mudaram. O jogo que o Lula vai jogar agora é muito diferente do jogo que os presidentes jogaram, pelo menos até 2015. E isso torna a situação muito mais complicada. Acho que aí não é só uma questão de que os dois estão fazendo a mesma coisa, que um fez por escolha, o outro talvez vá fazer parecido com isso por falta de opção. E aí acho que essa é a grande diferença. Raquel. William, a história que essa PEC conta para mim, ela é, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico, é que não tem ninguém com a chave desse cofre. Porque em outros momentos, e a gente pode até ter várias críticas ao ministro Paulo Guedes, ele cedeu várias coisas, mas de alguma forma ele tentava conter os baques. Agora, tudo bem, ainda não temos o ministro da Fazenda, é um governo eleito, mas não tem ninguém. O mercado imaginou que o Centrão talvez fosse fazer esse papel e não o fez. Ou fez de uma maneira muito... Quando você diz chave do cofre, você está se referindo ao controle dos gastos. Ao controle dos gastos, ao preço que isso vai ser cobrado do contribuinte e do pagador de juros. Não estou sentindo ninguém preocupado com isso ou controlando isso, a despeito de algumas mudanças que até agradaram na superfície. Bolsa caiu, o dólar subiu, colocou o Bolsa Família para dentro do teto, etc. A gente estava vendo aqui no primeiro bloco o Marcos mostrando todas as fragilidades e você não enxerga do ponto de vista econômico nem do ponto de vista político, não existe um embate. Todo mundo quer gastar. O Congresso quer gastar,
o governo eleito quer gastar, o Congresso quer gastar porque quer atender os seus interesses de emendas agora e no ano que vem, o governo quer gastar porque decidiu apostar que o gasto é vida e que acha que esse vai ser o grande caminho para garantir a sua sustentabilidade política, porque acha que o bolsonarismo está logo ali na esquina, e não tem ninguém preocupado com a sustentabilidade da economia e com o crescimento de, eu não diria nem que é assim, de curto para médio prazo, né? Com o que vai acontecer logo ali na frente. Eu acho que o pacto político prevaleceu sobre o pacto econômico, social, sem fazer juízo de valor sobre isso. Não tem pacto econômico, tem uma porteira aberta. Não, mas teve um pacto político que ninguém defendendo. Sim, teve um pacto político entre o Lula e o Congresso, e o novo Congresso, que prevaleceu sobre qualquer regramento ou exigência do mercado ou regra das forças de mercado e por aí vai. O pacto político foi esse. Eu tendo a convergir um pouco com o professor, mas eu acho que o Lula adotou a mesma forma do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele aderiu ao Centrão e o Centrão aderiu a ele, e eu me lembro disso, que eu estava em Brasília ainda. Isso foi ali, abril de 2020, aquela ideia maluca de... negociar, né? Foi abril de 2020, aquela ideia maluca de, vou negociar com as forças temáticas, ela não vingou, o PP começou, os republicanos, o PL a conversar, a ir ao Palácio do Planalto, a gente notou essa movimentação e sacamos lá na cobertura de que ali estava se iniciando um pacto. Então, dos 4 anos do governo Bolsonaro, 3 foram com o Congresso. E decorrente de um problema anterior, porque se for olhar o governo anterior, Michel Temer, em nome de não ser denunciado, abriu toda a esplanada. Talvez tenha sido, acho que tem cálculo disso, né, professor? O governo em que mais havia parlamentares ministros, que foram nomeados ministros. E isso decorre do governo anterior, da Dilma, que caiu. Justamente porque perdeu essa sustentabilidade política ao enfrentar o Eduardo Cunha. Então, eu não acho que é um problema que o Bolsonaro colocou no colo do Lula. Acho que tem uma questão, sim, perfeito, de 2015 para cá, mas que o Temer também alimentou e, de certa maneira, a Dilma alimentou. Peraí, e ele pegou essa fórmula e entregou. Deixa eu só organizar a nossa conversa no seguinte ponto. Tanto você, Caio, quanto o Cláudio Couto estão usando a linha do tempo para fazer a gente tentar entender quem agora controla. Que é o que a Raquel levantou como questão, Cláudio. Né? É uma questão fundamental para um cientista político. Who is in control? Olha, eu acho que na realidade não há um controle único, né? Um controle compartilhado. Mas antes, até 2015, claramente, o executivo controlava muito mais, né? O presidencialismo de coalizão brasileiro, como foi desenhado lá em 88, dava muito poder ao presidente. Esse poder foi sendo minado ao longo desses vários governos, né, por razões diferentes. Né? No caso da Dilma, acho que realmente por uma inapetência para lidar com o Congresso. O Temer, que foi 3 vezes presidente da Câmara, portanto era alguém que tinha ali jeito para lidar com o Congresso, entretanto se viu enrascado com o escândalo da JBS, e aí acabou tendo que, mesmo sendo essa figura mais habilidosa nesse trato com o Congresso, teve que, como foi colocado, abrir muito mais espaço para o próprio Legislativo, mas isso se sacramentou nesse começo de governo Bolsonaro, lá em 2019, quando ele ainda não tinha iniciado sequer as negociações e vieram as emendas de bancada e agora depois as emendas de relator. Agora, o que eu diria essa situação me faz muito lembrar aquela fábula, né, dos ratos que viviam numa casa e tinham sempre muito medo do gato, que sempre chegava lá com eles desprevenidos e comiam o rato. Aí se reuniram para decidir o que fazer e decidiram, olha, vamos colocar um guizo no gato, né? Porque aí quando o gato estiver chegando, a gente ouve que ele está chegando. Aí o problema passou a ser, mas quem vai pôr o guizo no gato? E me parece que essa é a situação. Mesmo que o novo governo, ou qualquer outro governo que viesse, pretendesse limitar o poder do Congresso, quem vai fazer isso? Vai limitar como? Vai comprar briga com o Arthur Lira e correr riscos como a Dilma correu lá com o Eduardo Cunha? Né? Ou vai arriscar perder a aprovação de uma PEC para um governo que precisa de mais flexibilidade fiscal no seu início? Ou seja, todo mundo é muito pragmático aí, né? Vai acabar cedendo porque não tem poder suficiente para impor a sua agenda de forma unilateral. E aí resulta nesse cenário que a gente está vendo, que decorre desse novo desenho institucional que o presidencialismo brasileiro assumiu. Assim, talvez o guizo no pescoço do gato seja colocado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal, que vai julgar o orçamento. O Supremo talvez seja o único capaz de julgar. O orçamento secreto, a gente não sabe se vai ter um pedido de vistas, etc. O meu ponto aqui, professor, é que eu não sei o quanto o governo se deu conta do risco que ele está correndo. Porque se você tiver
realmente uma perda das expectativas e se iniciar um ciclo negativo por conta desse forte aumento de gastos, o Congresso, ele colhe sempre os benefícios de mais gastos, mas ele raramente é cobrado por isso. O governo federal, não. Se a economia começar a ir mal, e esse é um governo que se convenceu disso que o professor falou, de que ele precisa de mais flexibilidade no começo, que se ele não deslanchar a economia, o bolsonarismo está logo ali atrás da porta. Mas e se eles estiverem equivocados? Se eles perderem o rumo das expectativas e você tiver um ciclo econômico negativo por causa disso? Eles estão se dando conta do tamanho do risco que eles estão assumindo ao apostar em ideias erradas? Mas haveria o risco reverso também, né? Haveria o risco reverso. Não tô nem divergindo de ti. Qual o risco não, mas reverso? pode divergir, ué. Explica pra gente. O que a Raquel coloca, pelo que eu entendi, o Lula e o Congresso fizeram o cálculo de que essa PEC pode dar ruim, né? Pode estourar a economia, gerar inflação, insatisfação, convulsão social. Agora, se você tem um risco reverso, o fato dele não realizar de primeira, um pacto político com o Congresso, que lhe garanta sustentabilidade política, que lhe garanta 350 deputados na Câmara e que ele consiga já chegar distribuindo dinheiro, entre aspas, à população mais vulnerável, que é a base social e a base do seu eleitorado? Será que isso já não lhe garante uma condição política para fazer o enfrentamento justamente também ao bolsonarismo? Eu não tenho a resposta. Mas o meu ponto é que não precisava de 200 bilhões para isso. Precisava de muito menos, 70, 80, 90 bilhões, como falou o Marcos. O que está por trás dos 200 bilhões é a crença do PT de que gasto é vida. Isso vai cobrar um preço. Você quer entrar nessa seara, Cláudio? É um pouquinho da doutrina econômica. Gasto é vida. Na primeira versão, por exemplo, do parecer do relator Alexandre Silveira, havia referências por escrito a Keynes. Na minha ignorância das teorias econômicas, me pareceu mal citado, mas está lá, Keynes, gasta enquanto quiser. Havia uma menção também à teoria moderna monetária, que provoca um frisson, provoca arrepios em boa parte da academia dedicada ao estudo das ciências econômicas, dizendo que também é uma teoria maluca, que na verdade é usada por um ou outro irresponsável para gastar, achando que com isso vai mover o motor da economia. Quanto dessas ideias estão embutidas aí na PEC? Estamos sem o áudio do professor Cláudio. Opa, melhorou. Agora voltou. Obrigado. Você conseguiu ouvir a pergunta toda, Cláudio? Ouvi, não. O problema foi que eu tenho um microfone aqui que tem um botãozinho e eu desliguei para não entrar barulho aí e esqueci de ligar. Mas vamos lá. Eu acho que tem um pouco de tudo aí. Tem essa questão também, né, de teoria, de crenças, né, em teorias econômicas que sustentam que mais gasto vai produzir crescimento, né, induzindo aí uma retomada da atividade econômica. Acho que esse é um dos dados. Mas tem um outro dado, que é realmente um governo que tem uma série de compromissos, e aí eu não me refiro só ao governo, estou pensando no Estado brasileiro, uma série de compromissos que não conseguem ser cobertos pelo atual orçamento, e insisto, também pela situação desastrosa que o ministro Paulo Guedes está deixando para o próximo governo. Um governo que chega no seu último mês, perigando não pagar nem a aposentadoria, me desculpa, mas isso é uma gestão fiscal calamitosa, né? Não há nada que justifique algo assim. E deixa, portanto, uma herança, para usar a expressão aí que veio sendo veiculada nesses dias, uma herança maldita para o governo que entra. Qualquer que fosse, mesmo que fosse o próprio presidente Bolsonaro, ele deixaria para si próprio uma herança maldita, talvez porque tenha, né, queimado todos os recursos que podia durante a eleição para tentar se reeleger, a PEC Kamikaze, que o Marcos Mendes até lembrou aí. E aí, claro, né, se você precisa resolver isso de alguma maneira. Imagino que essa PEC seja um instrumento para tentar resolver isso. Cláudio Couto, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, nosso sincero agradecimento pela sua participação aqui, Cláudio. Muito obrigado para você. Eu que agradeço. Prazer estar com vocês de novo. Um abraço.